Agora, amiguinho, nós vamos estudar a parte de domínio de funções, beleza? Isso aparece lá na aulinha de funções, tá? Mas aqui, nessa parte de inequações, é mais aprofundado esse conceito. Beleza, amiguinho? Vamos lá, então? Ó, determine o domínio da função abaixo. f de x igual a raiz quadrada de 3x menos 3x mais 12. Ó, amiguinho, assim, ó, quando se fala em domínio de funções, o conjunto mais amplo que a gente estuda, né, o conjunto mais amplo a ser admitido, é o conjunto dos números reais. E dentro desse conjunto dos números reais, você nunca pode ter um número negativo dentro de uma raiz quadrada, nem dentro de uma raiz quarta ou raiz sexta, né? Sempre que o índice for par, aqui da raiz, não pode ter número negativo ali dentro. Porque se tiver um número negativo, não é um número real. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não é real, né? É um número imaginário, é um número complexo. Tá, amiguinho? Então, olha só. Quando eu peço domínio de uma função, eu estou falando dos valores de x que ela pode assumir. Então, eu tenho que entender que dentro dessa raiz quadrada não pode ter número negativo. Zero pode, porque a raiz quadrada de zero é zero. Número negativo de jeito nenhum. Como é que na matemática eu escrevo que um número não pode ser negativo, amiguinho? Eu escrevo que ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, olha só, domínio dessa função, que a gente chama de dm, domínio, menos 3x mais 12 maior ou igual a zero, certo? Quando aparece raiz quadrada é assim que faz. Então, agora o que aconteceu, amiguinho? Eu caí numa inequação. Olha só, menos 3x maior ou igual a menos 12. Como x ficou negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, né? Então ficou 3x menor ou igual a 12. Passo 3 dividindo, amiguinho. X menor ou igual a 12 sobre 3. X menor ou igual a 4. Então, o domínio dessa função aqui é x menor ou igual a 4. O domínio são os valores de x, os valores que x pode assumir. Então, a gente escreve, para dar a resposta bem bonitinha, né? Ó, domínio igual x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que, né, essa parte sempre tem que ter, tal que x é menor ou igual a 4. Certo? Essa função só assume valores para o x do 4 para baixo. Né? O 3, o 2, o 1, 1,5. Qualquer valor que seja menor ou igual a 4 pode. Valores maiores que 4 não. Tá ok, amiguinho? Vamos para a próxima? Vamos para o segundo caso. Determine o domínio da função abaixo. f de x igual a raiz cúbica de 2x menos 5. Pois então, amiguinho, o exemplo anterior era uma raiz quadrada. E eu falei que ali dentro não podia ter número negativo, né? Quando se fala em números reais, não pode acontecer número negativo dentro de raiz quadrada. Será que a raiz cúbica também é assim? Bom, eu vou tentar te explicar agora o princípio disso aqui, a lógica disso aqui, tá? Olha só, imagina que você tenha que calcular a raiz quadrada de menos 4. Bom, será que isso é 2? Será que é menos 2? Quanto que vale isso? Pensa comigo, amiguinho, eu preciso de um número que ele vezes ele deu menos 4, não é assim a raiz quadrada? É um número que multiplicado por si mesmo dá o valor que está ali dentro. Então, ó, quanto é que é 2 vezes 2? 4. Quanto que é menos 2 multiplicado por menos 2? Menos vezes menos mais. É 4 também. Ô, amiguinho, a raiz quadrada de menos 4 não é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de menos 4 também não é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4 positivo. Então, amiguinho, esse número aqui, raiz quadrada de menos 4, não é um número real. Ele é um número imaginário, um número complexo. Ele vai estar dentro da aula de números complexos, tá? Você pode assistir ela a hora que você quiser. Beleza, amiguinho? Então, aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 não pertence, né? Não pertence aos números reais. Tranquilo, amiguinho? Agora, e se fosse a raiz cúbica de menos 8? Vai lá. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, positivo. E menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2, quanto que dá, amiguinho? Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então isso dá quanto? Isso dá menos 8, certo? Olha só, ô amiguinho, isso quer dizer o que pra gente? Que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E ela pertence aos números reais, é um número negativo, não tem problema nenhum. O conjunto dos números reais
possui os números negativos. Então, a raiz cúbica de um número negativo existe e pertence aos números reais. Por isso, quando ele pede o domínio de uma função e trata-se de uma raiz cúbica, né, o domínio dela, olha só, todos os números reais. O x pode ser qualquer coisa, inclusive zero, qualquer valor ele pode ser. Tá bom, amiguinho? Então, quando for raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima e assim por diante, quando esse índicezinho aqui for ímpar, pode número negativo, pode tudo ali dentro. Quando o índicezinho for par, raiz quarta, raiz quadrada, raiz sexta, aí eu não posso ter número negativo, eu tenho que fazer isso ali maior ou igual a zero. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo, amiguinho. Determine o domínio da função abaixo, f de x igual a x mais 7, dividido pela raiz quadrada de x quadrado menos 25. Pois é, amiguinho, temos uma raiz quadrada, né? O que não pode ter ali dentro? Número negativo, não é isso? Não pode. Então, o que o x quadrado menos 25 tem que ser? Ele tem que ser positivo? Será que ele pode ser zero? Ô, amiguinho, a matemática tem um problema com esse zero embaixo, tá? Olha só, quanto que vale, por exemplo, 6 dividido por 0. Hã? Por quanto que eu multiplico 0 para dar 6? Não vai, né? Sabe o que é isso? Isso aqui não pertence aos números reais, certo? Não existe esse número aí. Então, amiguinho, pelo fato dessa raiz estar no denominador, ela também não pode ser 0. A raiz quadrada de 0 existe, mas acontece que está no denominador. Aí fica uma divisão por 0 e não pode. Então, se a raiz quadrada estiver embaixo, o que eu tenho que fazer, amiguinho? Eu tenho que fazer x ao quadrado menos 25 maior que 0. Não é maior ou igual, maior que 0. Joia? O que é isso aqui, amiguinho? Uma inequação de segundo grau. Lembra? O que eu tenho que achar? As raízes. Vamos lá? Como é que eu acho elas? Igualando a 0, não é assim? Lembra? Olha lá. X ao quadrado menos 25 igual a 0. X ao quadrado igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. O que é a raiz de 25 aqui, amiguinho? Mais ou menos 5. 5 vezes 5, 25. Menos 5 vezes menos 5 também é 25, né? Então, olha lá. O esboço do gráfico, né? Vamos lá. Parábola ou reta? Claro que é parábola, né, amiguinho? Bolinha aberta ou fechada? Aberta. Por que bolinha aberta? Maior que 0. Se fosse maior ou igual, seria bolinha fechada. Boquinha da parábola para onde, amiguinho? Para cima. Por que a boquinha é para cima? O A é positivo. Ó, esse pedacinho ficou para cima é mais, esse ficou para cima é mais e esse ficou para baixo é menos. Qual é o pedaço que a gente quer, amiguinho? A gente quer o pedaço, ó lá, maior que 0. Qual é a parte que a gente quer? A parte positiva. Não é assim? Então a parte positiva, ó, é antes do menos 5 e também depois do 5. Então, o domínio dessa função vai ser o quê? Ó, o intervalo do menos infinito ao menos 5, união com o intervalo do 5 ao mais infinito. Também poderia ser escrito de outra forma, né, amiguinho? Ou, como é que fica o outro jeito? Domínio é igual x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou x é o quê? Maior do que 5. Joia, amiguinho? Essa forma e essa forma estão corretas. Então o domínio dessa função está aqui no quadro para você. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, amiguinho. Determine o domínio da função abaixo. F de x igual a raiz quadrada de x menos 5 dividido por x mais 3. Bom, olha só, amiguinho. Nós temos uma expressão aqui dentro da raiz quadrada, né? Um quociente. Bom, aí vem o seguinte. Aqui dentro da raiz quadrada, eu posso ter número negativo? Claro que não. Claro que não. Né? Senão não é número real. Agora eu pergunto, em cima da fração pode ter número negativo? Aqui no x menos 5, pode dar um número negativo? Até pode, desde que dê negativo embaixo também. Porque daí negativo dividido por negativo acaba dando positivo. Daí pode. Resumindo, aonde que eu quero chegar contigo? Quando tiver uma situação dessa, amiguinho, olha só, a gente vai cair numa inequação quociente. Porque o x menos 5, vamos lá, dividido pelo x mais 3 tem que ser maior ou igual a 0.
Então, amiguinho, quando eu quero o domínio de uma função desse tipo, que tem um quociente aqui dentro da raiz, eu tenho que trabalhar como sendo uma inequação, certo? E como é que eu te ensinei, amiguinho? Pega o carinha de cima, os x menos 5, e acha a raiz, beleza? Olha lá, x menos 5 igual a 0, x igual a 5. Pega o carinha de baixo e também acha a raiz dele. X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3, amiguinho. Então o que vai acontecer aqui, ó? Isso aí é reta ou é parábola? Os dois são retas, né? Se fosse parábola, você saberia fazer também, né? Nós vimos vários e vários exemplos. Ó, amiguinho, o de cima, ó, maior ou igual a 0, tá? Então a bolinha é o quê? Fechada. Reta crescente ou decrescente, amiguinho? Crescente, porque o A é positivo. Ó embaixo. Pois é, como é que é a bolinha do de baixo? Sempre aberta, até aqui. Porque eu não posso dividir por 0, né, amiguinho? Então a bolinha do menos 3 tem que ser aberta. Crescente ou decrescente, amiguinho? Também é crescente, porque o A de baixo também é positivo. Então aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quadro de sinais, né? Que nem inequação normal, inequação quociente como qualquer outra. Vamos lá então. Olha lá. Aqui, né? Ó, uma que é o 5, 5 depois do 3, do menos 3, né? A outra o menos 3, bolinha aberta. Copie os sinais que você encontrou. Antes do 5 é menos, depois do 5 é mais. Ó, menos, mais aqui. Antes do menos 3 é menos, depois é mais. Olha lá. Ó, amiguinho, aí vem a reta da solução, né? No caso aqui, que vai me gerar o domínio. Todas as raízes vão estar envolvidas. Então eu coloco tanto menos 3 quanto o querido 5, né? Agora vai lá, amiguinho. O que dá? Menos dividido por menos, mais. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Olha só, qual a parte que eu quero? Eu quero a parte maior ou igual a 0. A parte maior ou igual a 0 é a parte, lembrando, positiva. Ó, amiguinho, onde é que ficou positivo? Antes do menos 3 aqui e depois do 5. Então qual é o domínio dessa função aí? Domínio, olha lá, igual a do menos infinito até o menos 3 aberto, união com o 5 fechado ao mais infinito. Joia, amiguinho? Ou, de outra forma, né, se você preferir, domínio é igual x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior ou igual a 5. Joia, amiguinho? Então tá aí o domínio dessa função. Só explicando melhor para você. Por que esse pedacinho antes do menos 3 serve? Né? Porque deu negativo em cima. Ó, valores aqui são negativos aqui em cima. Valores para baixo do menos 3. Por exemplo, o menos 7 com o menos 5 dá menos 12. Né? Um exemplo. Então, e deu negativo embaixo também. Ó, o menos 4, se eu substituir embaixo dá negativo. E quando eu divido um número negativo por outro negativo, dá positivo. E aí pode ter raiz quadrada. Sem problema, né? Interessante, né? Então, amiguinho, a solução, aliás, o domínio da função está aqui para você. Mais um exemplo, hein? Determine o domínio da função abaixo, f de x igual a raiz quadrada de x menos 2, dividido pela raiz quadrada de menos 2x mais 10. Ô, amiguinho, tem diferença entre essa e a que a gente fez anteriormente? Claro que sim. Sabe qual é a diferença? Antes tinha uma raiz quadrada única para os dois termos. Agora eu coloquei duas raízes separadas. Isso vai mudar o processo de obtenção do domínio. Ah, por que muda, professor? Justamente, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Na matemática, se aparecer uma situação dessa aqui, ó, raiz quadrada de menos 8 dividido por menos 2, isso aqui não tem problema nenhum, porque menos 8 dividido por menos 2 é 4, e a raiz de 4 é 2. Joia? Então, assim, não tem problema ter número negativo. Agora, quando é uma situação de raízes separadas, raiz de menos 8 dividido pela raiz de menos 2 não pertence aos reais. Não pode raiz de menos 8 dentro dos números reais, e nem a raiz de menos 2. Então aqui podia, aqui já não pode mais. Onde é que eu quero chegar contigo com isso? O processo vai ser diferente, tu já vai perceber a diferença, eu já vou te mostrar isso, tá? Vamos lá então, como é que eu vou achar o domínio? Fala pra mim, amiguinho, x menos 2 pode ser negativo? Não, tem que ser maior ou igual a 0. Então vamos lá? Aqui, ó. Aqui embaixo.
Bonitinho. X menos 2 maior ou igual a 0. Passo 2 para lá, x maior ou igual a 2. Acabou. Se eu colocar isso numa retinha, né? Quer dizer que em cima eu posso valores maiores ou iguais ao 2. E já está prontinho, uma equação de primeiro grau, né? Não tem que fazer mais nada além disso, tá bom? Tá, a segunda de baixo. Menos 2x mais 10 está dentro da raiz quadrada, então tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0. Mas acontece que também está no denominador, não pode 0, não pode dividir por 0. Então, o menos 2x mais 10 tem que ser maior que 0, e não maior ou igual a 0, que nem o anterior. Menos 2x mais 10, maior que 0. Menos 2x maior que menos 10, multiplica por menos 1, amiguinho. 2x menor que 10, ó, multiplicou por menos 1, virou o sinalzinho, né? E agora, x menor que 10 sobre 2, x menor que 5. Se eu colocar isso na retinha, vai lá, ó, bolinha aberta no 5, né? Os valores que servem aqui são os valores menores que 5. Joia, amiguinho? Pois é, e qual é o domínio da função? O domínio da função vai ser a intersecção dos dois. Na anterior eu fiz quadro de sinais, mais com menos, lembra? Aqui não. Aqui é intersecção. Por quê? Porque eu preciso de valores que deem certo ao mesmo tempo nas duas. Como eu falei, não adianta dar um número positivo em cima e dar negativo embaixo. Isso não serve pra gente. Tem que dar certo nos dois. Não pode negativo em nenhuma das duas raízes, tá bom? Então, o que eu faço? Intersecção. Ó, primeira retinha, segunda retinha e a retinha do domínio aqui, né? Que vai no geral domínio. Então, vai lá. A primeira diz que é do 2 em diante. Diz que é isso aqui, ó. O segundo diz que é do 5 para baixo. Bota aqui o 5. Aqui. Amiguinho, qual o trechinho que serve nas duas ao mesmo tempo? O trechinho do 2 até o 5. Olha que interessante, cara, ó. Aqui até aqui. Então, olha que legal. O domínio dessa função vai ser o quê? Intervalo fechado do 2 até no 5 aberto. Quer dizer que os valores que servem para ela, os valores que o x pode assumir, são os valores entre 2 e 5. Entrando o 2 e o 5 não entra nesse esquema. Como é a outra forma de dar o domínio? Se você preferir, né? Ou domínio é igual. X pertence aos reais, tá o quê? 2 menor ou igual a x menor que 5. No 2 é menor ou igual, porque o intervalo é fechado. E no 5, só menor porque